E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pois é, vocês viram mais um ataque de pitbull. Vamos para a notícia, primeiramente. Você vai ver agora imagens impressionantes de um jovem que salvou uma criança do ataque de um pitbull em Parque Anchieta, na zona norte do Rio. O Danilo Vieira hoje saiu com a missão de encontrar esse herói. É ele quem conta essa história pra gente que, felizmente, terminou com o jovem e o menino apenas com ferimentos leves. Quando a babá percebeu, era tarde. O cachorro já estava em cima do menino de apenas 4 anos. Na imagem, o cachorro morde a criança repetidas vezes, até que o rapaz, identificado como Patrick, decide agir. Com muita dificuldade, ele consegue tirar o menino do chão. Enquanto segura a criança no colo, Patrick é mordido nas pernas. Ele vê um carro ao lado e bota o menino a salvo no teto, mas continua a ser atacado pelo cachorro até que consegue subir no teto do carro também. O ataque aconteceu na quinta-feira e as imagens circularam pelas redes sociais. Pois é, gente, teve mais um ataque então, e eu gostaria de trabalhar com vocês alguns dados de pesquisa mesmo em relação a ataques graves de cães a pessoas. Em agosto do ano passado, em agosto de 2018, eu compartilhei no Facebook. 66% das mortes por cães nos Estados Unidos entre 2005 e 2017 foram causadas por pitbulls. 66% das mortes. Abaixo alguns trechos de documentos e artigos científicos sobre lesões severas e fatalidades relacionadas a mordidas de cães nos Estados Unidos. Abre aspas. Nossos dados foram consistentes com os outros dados anteriores em que uma intervenção cirúrgica foi mais de 3 vezes mais provável de ser associada a uma lesão de pitbull do que de outro cão de qualquer outra raça. Nossos dados revelaram que as raças de pitbull eram 2,5 vezes mais propensas que outras raças a morder em múltiplos locais anatômicos. O mais alarmante é a observação de que quando os ataques vêm de cães desconhecidos, o pitbull foi responsável por 60% e 63% de todas as lesões oculares, respectivamente. Das mais de 8 raças identificadas, um terço dos ataques foi causado por Pitbull Terriers e resultou na maior taxa de consulta, 94%, e teve uma taxa 5 vezes maior de intervenção cirúrgica em relação às outras raças. Ao contrário de todas as outras raças, os Pitbull Terriers eram relativamente mais propensos a atacar um indivíduo desconhecido, mais de 31%, e sem provocação, mais de 48%. Os ataques de pitbulls estão associados a taxas mais altas de morbidade, maiores taxas hospitalares e maior risco de morte do que os ataques de outras raças de cães. De 2005 a 2015, pitbulls mataram 284 norte-americanos, cerca de um cidadão a cada 16,7 dias, contra Rottweilers, que mataram a cada 105 dias. Então, a cada 16 dias, mais ou menos, um cidadão dos Estados Unidos morrendo por causa de pitbull, e isso com Rottweilers, que viriam em segundo lugar, a cada 105 dias. É uma diferença gritante para o segundo colocado, que são os Rottweilers. De 2005 a 2017, pitbulls e Rottweilers contribuíram para 76% do total de mortes registradas. Quando cães de guarda e de guerra do tipo Mastim estão adicionados, esse grupo de raças de cães é responsável por mais de 80% de todas as mortes. Aí junta Pitbull, Mastim e Rottweiler. No conjunto de dados de 13 anos, os Pitbulls infligiram 72% dos ataques que mataram uma pessoa de 10 anos de idade ou mais contra todas as outras raças de cães juntas, 28%. De 2005 a 2017, os cães da família, os cães que são da família, tá? Que são integrantes da família, o cão da família mesmo, que a família possui, infligiram 54% de todos os ataques fatais. Então, essa história de que, porque é só o desconhecido, não, 54% dos ataques fatais foram dentro de casa, com cães da própria família atacando alguém, né? Então, 54% foram perpetrados por pitbulls desses ataques. Dos 284 ataques fatais de pitbulls, 52% envolveram a morte de um membro da família ou agregado familiar. Então essa história, ele é da família, ele conhece, é só quando é alguém estranho e tal. Mas não, ele mata as pessoas da própria família em boa parte dos casos. No conjunto de dados de 13 anos, 54% dos casos envolveram um cão matando seu proprietário principal. Pitbulls infligiram 63% dessas mortes, mais de 8 vezes mais do que qualquer outra raça. Os dados indicam que os Rottweilers e os cães do tipo Pitbull foram responsáveis
por 67% das mortes de pessoas relacionadas a mordidas de cães nos Estados Unidos em 97 e 98. É extremamente improvável que eles representem cerca de 60% dos cães nos Estados Unidos durante o mesmo período e, portanto, parece haver um problema específico dessas raças com as fatalidades. Quem quiser ter acesso de onde eu retirei esses trechos de dados de pesquisas, vá ao site que eu estou colocando na descrição, que é o Dogs Bite. E aí você tem embaixo de cada citação tem de onde foi retirado. Por exemplo, tem um dado aqui que foi retirado do Centro de Controle de Doenças e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que é um órgão importantíssimo nessa área de prevenção de doenças e que está muito próximo aqui do que a gente colocaria como Fiocruz, como Anvisa, como qualquer grande instituição brasileira relacionada à saúde e prevenção de doenças. É interessante porque eu postei no Facebook e gerou debate. É importante porque gera debate, as pessoas vão de alguma forma adquirindo um conhecimento mais detalhado, mais preciso, justamente em função do debate, da tentativa de argumentação de um modo respeitoso e racional. Um colega colocou assim: talvez não porque eles atacam mais, mas porque eles sejam mais mortais? É a pergunta dele. E é uma pergunta interessante, porque os pitbulls atacam mais? Essa é uma pergunta. Não. Há dados que mostram que existem raças muito mais agressivas que mordem e atacam muito mais. Mas não tem comparação um ataque de um pitbull com um cão com muito menor poder de destruição. Enquanto um pitbull basta ter muitas vezes uma mordida para arrancar um dedo, um pincher, uma raça menor ou mediana, não vai ocorrer isso. Um cão de porte pequeno e com pouco poder de destruição, ele pode atacar inúmeras vezes que os estragos não vão ter nenhum tipo de comparação, não tem nenhum poder de estrago como o poder de estrago de um cão de grande porte, como um pitbull, rottweiler, um cão maior. E aí é que fica a questão, é mais agressivo? Não, pode dizer que não é um cão muito agressivo, pode dizer que não é um cão que ataca tanto quanto outras raças, mas o poder de destruição dele é enorme. E quando se fala de poder de destruição, não estamos falando só da força da mandíbula, não estamos falando só disso, estamos falando da capacidade que o animal tem, tanto que ele é muito admirado em função disso, a agilidade do animal em conjunção com a força da mandíbula. Então parece que o pitbull tem um poder muito grande aí quando você associa a força física, a agilidade, a rapidez e a capacidade que ele tem de superar obstáculos, subir em cima das coisas, pular obstáculos e alcançar a presa. E aí você associa isso, essa agilidade mais a força da mandíbula, você tem um poder de destruição muito grande. O dono de um Shih Tzu pode treiná-lo para matar e andar com ele sem focinheira e sem coleira, que isso não terá consequência alguma. Então os ataques fatais ou com lesões graves que um cachorro desse pode produzir são quase zero. E algumas pessoas ainda insistem em dizer que isso se deve ao dono, que depende do dono. As diferenças cruciais entre cachorros de pequeno porte e cachorros de grande porte não são os donos. As diferenças são de tamanho, agilidade, potência da mandíbula, da mordida. E João Luiz, um colega, escreveu algo que faz todo sentido. A questão com o pitbull é mais sobre o fato dele ser super musculoso e a força de sua mordida ser muito grande do que se ele é agressivo ou não. O bicho não é essencialmente agressivo, mas quando agressivo, ele é potencialmente mais perigoso. Por evidência anedótica e da experiência dele, também conheço pitbulls extremamente dóceis. A criação do animal conta, mas convenhamos que ela depende de seres pouco confiáveis, que são seres humanos. Bom, então é isso, gente. Eu espero ter trazido para vocês algumas estatísticas. E tivemos, infelizmente, mais um caso. Nesse caso, a criança foi salva e teve de aparecer um herói. Então, a dependência de ter um herói mesmo, uma pessoa que foi muitíssimo habilidosa. Olha o que esse sujeito teve de fazer para socorrer essa criança. Em muitos países, a raça já foi abolida, então houve esterilização em massa. Eu acho que é algo a ser pensado. É algo a ser pensado se esse é o caminho, se o caminho é ter uma responsabilização maior, com uma penalização maior para os proprietários de cães que venham a cometer esse tipo de coisa, e uma penalização maior também para quando se observar um cão desse na rua, sem a focinheira, sem coleira, sem estar de modo adequado, sem oferecer proteção às pessoas que estão em volta, sem oferecer proteção principalmente para nossas crianças.